Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zé Lota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos. Hoje eu trago para vocês os trácios em comemoração dos 550 inscritos. Conforme eu prometi a vocês, essa semana só de vídeos especiais, porque Marciano durou aí, foram duas datas aqui da nossa semana passada. Então estou trazendo aqui para vocês os trácios, essa civilização que trouxe aí nomes muito importantes dentro da história e até mesmo na mitologia, hein? Mitologia grega. Vou contar esses detalhes para vocês. Mas antes, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer e motiva muito a estar trazendo mais vídeos para vocês. Quanto mais gente se inscreve, mais vídeos aí para vocês, mais civilizações. Então vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga, tem muitas civilizações, vocês podem dar uma olhada aí nas playlists que estão no canal. Entre elas tem essa que é dos vídeos especiais, como este aqui. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. Então a nossa próxima meta agora é de 600 inscritos. Então fica ligado aí que tem muita novidade. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 13 horas. 2 vídeos por semana. E também tem a nossa saga romana, onde eu conto a história de Roma da sua fundação, chegando ao período do Império. Eu conto a história de todos os imperadores, inclusive os usurpadores. Não passa ninguém batido aqui, todos dissecados, com uma metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo. Então vale a pena, se inscreve aí, dá um tapote na sineta. Se o YouTube não te notificar, vai lá e me segue no Instagram, @zelota, onde lá eu estou sempre publicando as capas dos vídeos e vocês ficam sabendo quando os vídeos saem, né? Se realmente saiu. Se qualquer coisa eu deixo um recadinho lá no Stories. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um apêndicezinho aqui do canal, faço alguns vídeos lá trazendo algum conteúdo extra ou fazendo análise aí desses vídeos de uma forma bem resumida. Então vale a pena dar uma sacada. Se você não tem Instagram, tem Facebook, então você também está saindo por lá no Facebook. É só você olhar o link aí na descrição. Eu solto esses vídeos, saem por lá, e também faço watch party por lá também. A gente pode até assistir esse vídeo juntos, beleza? Então é isso, vou começar. Eu acho que eu deixei todos os recados. No final, se sobrar alguma coisa, eu falo. Vamos falar sobre a Trácia. Mais um povo de origem indo-europeu. Ou seja, um povo que vem daquela origem das estepes asiáticas e origem iraniana. Esse povo que vai ocupar uma região muito grande ali na Europa. Eu vou falar aqui quais são esses países na atualidade, onde ficava a Trácia, que depois virá a se tornar uma província romana. E vou colocar um mapa, é claro, para vocês não ficarem viajando aí na história, beleza? Então, era uma região específica, né, que ela fica no sudeste da Europa, e eles ocupavam as regiões que hoje são a Bulgária, a Romênia, Moldávia, o nordeste da Grécia, a Turquia europeia, no caso o lado europeu da Turquia, já que ele tem o lado europeu e o lado asiático, o noroeste da Turquia asiática, leste da Sérvia e partes da Macedônia. Uma região muito grande, e por isso que naqueles acordos que vocês têm visto aí na saga romana do Império Bizantino, quem se deram bem ali foram os visigodos, pegaram um território muito grande, né? Então essa região ela era utilizada como uma região de passagem. Então muitos viajantes passavam por ali, o pessoal estava e era da Grécia, né? Como por exemplo os jônios, os aqueus, os aéolios, os dórios, todos eles eu falei lá na playlist de Grécia Antiga. E também na Anatólia, onde teriam ali os hititas, eu fiz vídeos sobre eles, os frígidos e os celtas, que eu falei na última quarta-feira. Nosso último vídeo especial foi de 525 inscritos, no caso mais recente, porque espero que tenham mais vídeos especiais, né? O pessoal se inscreva aí e tem mais vídeos especiais. Então é o seguinte, trazendo aquelas histórias de origem, aquelas lendas, puxando para aquele lado bíblico e tal, tem ali o Flávio Joséfo, que foi um grande historiador, que era um judeu romanizado. Ele foi
escravo romano, mas depois ele foi liberto e se tornou um historiador, inclusive foi o primeiro a registrar a história de Jesus, isso já mais de 30 anos após a morte de Jesus. Então ele havia afirmado que os trácios eles eram descendentes de Tira. E quem seria Tira? Tira era filho de Jafé, que foi o terceiro filho do Noé. Ou seja, finalmente não temos nenhum povo semita aí, né? Então, eles eram conhecidos como tirasianos e seriam por conta aí do Tira. E depois os gregos vão alterar o nome deles para Trácios. Vão passar a serem chamados de Trácios. Bom, teve a conquista da Trácia, que foi feita pelo general Aquemônida, chamado Mardônio, que foi incorporado depois ao Império Persa, que era reinado por Dario I, isso em 512 a.C. Então eles vão ser mencionados por Heródoto como o povo mais numeroso do mundo antigo naquela época, sendo equiparado à população da Índia nos dias de hoje, que é a maior população do mundo. Então eles formavam, como outras civilizações que nós temos visto aqui nos vídeos especiais, formavam várias tribos e até mesmo pequenos reinos. Então, mais uma vez, era um povo que vivia em uma região, mas que não era um estado, não existia um sistema estatal como outras civilizações que nós vimos lá do lado do Oriente. Resumindo, o pessoal do Oriente era bem mais organizado do que o pessoal do Ocidente, né? Por isso que foram civilizações que duraram mais e que elas acabaram finalizando por conta das suas brigas internas, entre essas guerras que existiam entre essas civilizações do Oriente, e nós temos visto muito aqui no canal. Bom, então, no caso, como eles formavam essas tribos, então obviamente não existia união entre eles, então acabava havendo guerras entre essas tribos. Eles saqueavam, pilhavam outras tribos e esses outros pequenos reinos, e isso acabava, claro, havendo um revés depois, né? A coisa nunca ficava por isso mesmo. Alguém dava o primeiro tapa, quem levou o tapa descontava, e quem deu o primeiro não queria deixar barato e dava de novo. Então isso não terminava nunca. E eles eram conhecidos como exímios cavaleiros e guerreiros temidos. Eles eram muito habilidosos em campo de batalha, praticamente selvagens, e vão ser utilizados aí por muitas outras civilizações que veremos aqui. Então, outro problema dos trácios, que era equivalente à mesma situação de outras civilizações que eu falei aqui no canal, não deixaram nada escrito. Então, o que se sabe sobre os trácios é o que foi falado por outros povos aí, como no caso os gregos, e foi o Heródoto que deixou esse registro aí dessa população ser imensa. Então, essa coisa dessas guerras que aconteciam internas, elas vão se acalmar quando chega ali o Império Macedônico, primeiramente com Filipe da Macedônia e depois com Alexandre da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande. Aí, após a morte de Alexandre o Grande, e o Império Macedônico vai ser dividido ali em várias partes entre os seus generais, como nós já vimos ali, o Ptolomeu, Seleuco, na verdade, que é da civilização dos Seleucidas, que eu fiz vídeos sobre eles. Enfim, tem várias civilizações aí que foram várias províncias que foram separadas para esses generais que eram os homens de confiança do Alexandre o Grande. Depois desse período aí macedônico, teremos agora a dominação dos romanos, que vai acontecer em 43 a.C. E aí a Trácia passa a se tornar parte do território romano. Então ela se torna também uma importante região para o Império do Oriente, ou mais conhecido por nós que estamos aí, por vocês que estão acompanhando a saga
Romana, o Império Bizantino, que vai servir ali não só pelas suas riquezas, mas também acabou sendo ali uma terra utilizada para esses acordos de assentamento dos bárbaros federados. Então vai haver uma disputa muito grande entre os bizantinos e também o Império Búlgaro. Serão esses dois povos que vão brigar por muito tempo por essa terra. Isso vai durar até meados do século XIV. E ali por volta de 1352 vão surgir os otomanos, que vão começar a invadir a Trácia durante um período de 20 anos e depois eles conseguem tomar todo o território durante um período de 5 séculos. E aí eles passam a ser os novos donos da Trácia. Então eles eram, no caso os trácios, eles eram muitas vezes utilizados como guerreiros mercenários. Então eles lutavam em guerras que aconteciam entre os estados helenísticos. Como eu já mencionei, como não tinha um registro da cultura, fazendo um parêntese aqui, um registro da cultura dos trácios, então é conhecido que eles assimilaram muito da cultura helenística, seria aquela junção, né, da cultura grega com a cultura dos povos ali indo-europeus. E aí nós teremos a participação, segundo conta ali a Ilíada de Heródoto, de que os trácios eles lutaram na guerra de Troia, lutaram ao lado dos troianos contra os gregos. Essa participação aí foi mais uma participação deles como mercenários. Mas eles também chegaram até a servir também como tropa auxiliar dos romanos, ainda na época da República, em alguns conflitos contra outros povos bárbaros que eram inimigos dessas tribos bárbaras. Na verdade existiam ali mais de 2 dezenas de tribos bárbaras que eram distribuídas ali, na verdade trácios, que eram distribuídos ali dentro de todo aquele território da Trácia, por isso que essa população era tão numerosa. Bom, com relação à questão da mitologia, nós temos ali algumas coisas que são bem interessantes. Como primeiro, que os gregos assimilaram um deus que pertencia à mitologia trácia, já que a gente sabe tão pouco sobre eles, sobre a história da cultura ou da mitologia ou costumes dos trácios, mas o deus Dionísio, que é conhecido como o deus do vinho, ele foi pego emprestado pelos gregos e anexado ali ao seu panteão de deuses. E o Dionísio, que na mitologia romana vai ser conhecido como Baco, que também vai ser bastante venerado. Os romanos adoravam tomar um vinho, né? Como a gente tem visto aí, temos assistido na saga romana. Eu tenho trabalhado aqui há mais de um ano nessa saga e que a galera tá aí chegando junto, tá curtindo, assistindo os vídeos. Bom, outro personagem que também é originário da mitologia histórica, talvez, dos trácios, seria Orfeu. Esse personagem que ele é muito mais conhecido dentro da mitologia grega, por ter sido ali um príncipe, né? Vou fazer aqui uma breve história sobre Orfeu, que eu acho muito legal, eu gosto muito da parte de mitologia. Já me pediram para fazer vídeo aqui de mitologia grega, mas já tem tanta gente que fala sobre isso aí, já está tão batido esse tema, mas eu vou falar sobre Orfeu, eu gosto da história dele. Então Orfeu ele era um príncipe que vivia ali na Trácia e ele se encantou por uma belíssima mulher chamada Eurídice. Só que ele casou com ela, ele conseguiu casar-se com ela, existia um amor imenso entre os dois, mas ela era perseguida por um camponês que a queria de todas as formas, mesmo ela sendo casada, e aí ele a persegue. Então durante a fuga ela tropeça em uma serpente que a morde e ela acaba morrendo, indo para o submundo, o mundo de Hades. Então Orfeu ele vai em uma jornada em busca da sua amada e ele consegue entrar no submundo vivo. Isso que foi uma coisa que ninguém havia feito antes.
E claro, existem aquelas histórias, aquelas teorias de que tem um local na Grécia, uma entrada rochosa de uma caverna, e que seria um dos portais para o submundo, o mundo de Hades. Então ele consegue chegar até o inferno, e lá ele encontra com Aqueronte, que era o barqueiro, né, do rio Aqueronte ou rio Styx, chamado de duas formas. E claro, só quem chegava ali era quem tinha morrido, e isso faz com que o Aqueronte, obviamente, o barre de sua passagem, até porque existia aquela tradição dentro da mitologia grega, da história da Grécia, de que as pessoas eram sepultadas com moedas nos olhos que eram para pagar a sua passagem no rio Aqueronte, né, pelo barqueiro Aqueronte, e levado ali para um dos 7 ciclos do inferno, onde essa pessoa ficaria. De lá vão tirar aquelas origens dos 7 pecados capitais, que é uma coisa que vai ser criada durante a Idade Média, que eu já comentei em algum desses vídeos aqui para vocês. E aí ele consegue, através da sua música, comover o Aqueronte a levá-lo na viagem de barco. E aí ele consegue atravessar o rio e ele chega até o primeiro ciclo, onde estava Cérbero, né, o cão de 3 cabeças, e ele toca a harpa e o cão acaba adormecendo, e durante a sua jornada ele consegue chegar até o trono de Hades, que fica possesso de estar vendo ali um homem vivo no seu submundo. Lá só poderiam pessoas que haviam morrido, e ali ele tenta convencer Hades a libertar a sua amada para que ela voltasse à vida. E ali ele toca a sua harpa, começa a fazer ali as suas músicas, e acaba fazendo com que Hades fique comovido e chore lágrimas de aço, fazendo com que a esposa de Hades ela o convença de poder libertar a moça, a bela Eurídice, para que ela voltasse à vida. Então Hades diz para ele que Orfeu pode levar a sua esposa de volta para o mundo dos vivos, mas com a condição de que ele a levaria segurando ela pelas mãos, mas que ele não poderia olhar para ela durante toda a jornada até sair do submundo, onde ele chegasse ali no túnel de luz. E nesse caminho, Hades, acompanhado pela sua esposa, eles vão acompanhando essa jornada do Orfeu até sair do submundo. E Orfeu ficou o caminho inteiro desconfiado se que aquela mão que ele estava segurando, já que ela voltou a ter um corpo físico, seria realmente Eurídice. E aí ele não resiste, e chegando no final do túnel, quando ele começa a ver a luz, ele olha para trás, e aí ela volta à forma fantasmagórica, volta a se tornar um fantasma e fica presa no mundo de Hades. E isso deixa ele devastado, e onde ele não vai querer mais saber de nenhuma outra mulher, e acaba sendo assassinado por algumas mulheres selvagens que queriam ele de todo jeito. Mas enfim, entra toda aquela questão da mitologia, a cabeça dele foi jogada no rio e ele continuou cantando, chamando pelo nome de Eurídice. Mas é um personagem muito interessante que está dentro dessa mitologia grega e que faz parte aí da história dos Trácios. Bom, então também temos aí alguns Trácios famosos, como o Burebista, que era um rei da Dácia, que ele conseguiu o feito de reunir os Trácios com uma unidade. Também teve o rei Decébalo da Dácia, também da Dácia, esse que foi derrotado pelo imperador Trajano. Essa história foi contada aí no vídeo do Trajano. E por último, o meu ídolo, Espartaco, ou Espartacus em latim, que foi ali um guerreiro trácio que acabou se tornando escravo, né? Foi enganado por Glauber, que era um dos romanos, um general romano, que muito ambicioso, e deu aquela passada na perna ali do Espartaco, e acaba fazendo com que o Espartaco se torne ali um escravo, onde ele vai parar no Ludus, e lá ele se transforma em um gladiador e consegue ali fazer a união com Crixus, o gaulês invicto. Eu contei a história do Crixus lá no vídeo dos gauleses, e aí eles fazem uma revolta, aí, um exército de gladiadores lutando contra os romanos. Eles conseguem derrotar
várias legiões romanas na cidade de Capua e saem seguindo até o Vesúvio. E aí essa aqui foi a terceira guerra servil, e foi entre 73 e 71 a.C. Quem não assistiu o filme, a série, assiste aí que vale muito a pena, é muito legal. Claro que são versões bem diferentes, a série já é mais picante, mais pesada, mais violenta. Mas enfim, pessoal, é por aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa história a respeito da Trácia. E teremos ali essas outras tribos, e algumas delas também têm histórias muito interessantes. Outras regiões ali que também se tornaram parte ali de Roma, né, das províncias romanas. E quem sabe eu trago aí algumas histórias para vocês. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a você que ficou até o final. A quem está se inscrevendo no canal agora, se inscreve aí. Isso aí me motiva muito a estar trazendo mais vídeos para vocês. Então, na quarta-feira estarei retornando com a saga romana, trazendo ali o vídeo do Petrônio Máximo e seus sucessores, já que tivemos aí um grupo de alguns imperadores que tiveram uma passagem muito rápida pelo Império. Então estaremos voltando lá para o Ocidente e chegando cada vez mais perto de finalizar a nossa saga romana. Então, muito obrigado a todos que têm se inscrito, assistido aos vídeos. Conseguimos aí chegar a uma marca muito importante no canal, e que foi de 4.000 horas de vídeo assistidos. Então valeu a pena ter colocado aí vídeos de 30 minutos e tal, e o pessoal que assistiu a todos e que tem visto os vídeos completos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, galera. Então um abraço do Zelota, e a gente se vê na quarta-feira de volta com a saga romana. E no próximo sábado trarei para vocês mais um vídeo especial, que será agora o de 575 inscritos. E se você chegar a 600, no outro sábado eu trago mais outra civilização. Falou? Então fiquem ligados lá no meu Instagram. Um abraço e falou, pessoal, até lá.